estamos aqui na 5ª Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores em Porto Alegre do Norte. Acabou de ser feito o lançamento oficial dessa que já é uma das maiores, se não é a maior feira do agronegócio aqui da região. E ao meu lado, o deputado federal Nilson Leitão, do PSDB, líder da oposição em Brasília. E também ele assumiu aí recentemente a presidência da Comissão de Assuntos que vai tratar especialmente sobre as questões indígenas, Nilson. Como é que você viu esse movimento aqui hoje? Porque o assunto que está latente aqui na região é justamente as questões indígenas. Lamentavelmente, o Brasil e a presidente Dilma, junto com a FUNAI, está conseguindo inverter um papel historicamente ao contrário. A FUNAI começou a criar conflitos no Brasil, pleno século XXI, por encaminhar de forma equivocada, irresponsável, desumana a questão de demarcação de área indígena. O que diz a Constituição? Quando em 88 foi promulgada a Constituição, a questão de demarcação de área indígena deu apenas um prazo de 5 anos após 88, que encerrou em 93, onde a FUNAI e o Ministério Público deveriam ter feito as demarcações de área indígena, e deu toda a autonomia para que isso houvesse. A partir daí, o encerramento do assunto aconteceu. Aí poderia apenas fazer, talvez, a ampliação de algumas áreas. E o que é que não se discute? Que a FUNAI, interpretando como quer a Constituição, passando por cima da cidadania, do sentimento republicano, mas acima de tudo, de todos os brasileiros, vem ampliando áreas sem nenhum tipo de critério, né? Então, com isso, começou a criar conflitos. Só nessa semana, a presidente Dilma assinou um decreto dando mais 1.054.000 hectares na região da Reserva Caiabi, chamado Reserva Caiabi, entre a Piacás e a divisa do Pará, tomando uma parte do Pará e tomando uma parte, alegando que lá precisa colocar 90 índios, onde nunca teve índios. Mas, se for dar exemplo, são inúmeros. Então, essa comissão nasce com a intenção de quê? Primeiro, ver a transparência, elucidar tudo em questão de demarcação de área indígena, pressionar a aprovação da PEC 215. Eu, como líder da oposição, já peguei a assinatura de outros 40 líderes e assinaram pedindo a implantação da comissão. Porque funciona como? É uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, que significa PEC. Essa PEC, ela diz o seguinte, que você tira da FUNAI a autonomia única e unilateral para a demarcação de área indígena e passa para o Congresso Nacional. Ou seja, para demarcar uma área tem que ser como um projeto de lei, passar pelo Congresso, ter a maioria dos votos na Câmara e no Senado e depois sancionado pela presidente. E aí seria uma coisa muito mais transparente, democrática, que daria uma segurança jurídica para o país. Ao contrário disso, hoje não. Antropólogos vão na área, decidem que tem que ter uma demarcação nova naquela área e simplesmente eles mesmos demarcam, a presidente Dilma decreta e não discute com mais ninguém no país. E acaba transformando uma insegurança em todo o estado, em todo o Brasil. Hoje são 76 áreas para ser demarcada em Mato Grosso. Uma já foi, agora sobrou mais 75. Então, com isso, essa comissão vai trabalhar convocando os ministros, convocando a FUNAI. No dia 8, a ministra Gleice Hoffmann, que é da Casa Civil, já foi convocada para explicar essa falta de transparência da FUNAI. No dia 7, a Comissão da Amazônia, que eu faço parte, convidou e já convocou a presidente da FUNAI, a presidente Marta, que também deve ser ouvida. Mas agora em diante precisa de atuação. Lá no Rio Grande do Sul, na demarcação que tentaram fazer lá, o governador do Rio Grande do Sul entrou com mandado de segurança. Brigou, enfrentou o governo federal nesse absurdo. Aqui em Mato Grosso, acabaram de tomar 1.050.000 hectares, o governador de Mato Grosso não tomou uma atitude. É um absurdo, não tem como não ficar revoltado com essa inércia, essa omissão e, acima de tudo, essa complacência com uma indecência dessa. Até porque ninguém é contra o índio. Ao contrário, nessa comissão nós vamos defender a segurança do índio, nós vamos defender a saúde do índio, nós vamos defender a questão humana do índio, a educação, nós vamos cuidar da estrutura da família indígena. Não é ampliando áreas, não é aumentando em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de área, ou 120 milhões, como diz a FUNAI, que vai resolver o problema da vida indígena. A FUNAI tem que atender as mulheres grávidas indígenas, as crianças indígenas, e não é isso que está fazendo. Então, dentro desse debate, é necessário que o governo do estado abrace essa causa a favor do seu povo. Porque índio e não índio são mato-grossenses e são brasileiros. O que dá a impressão, né, Nilson, é que nós não somos mais uma nação brasileira. Nós somos uma nação, cada um com o seu diferencial. O negro é diferente do branco, o homossexual é diferente dos demais e o índio também está incluso. Quer dizer, um Brasil, um país de todos? Não tem nada mais preconceituoso
que está trabalhando com mais preconceito nesse país do que a FUNAI com essas atitudes. Quem tem uma omissão, quem tem medo de entrar nesse debate, está sendo covarde com o seu povo brasileiro, porque não é só o Mato Grosso. Quem não chamar para o debate, não ficar com medo de debater com as ONGs, debater com as organizações internacionais que financiam meia dúzia para fazer o barulho, eu só faço um dado. O índio brasileiro é uma riqueza, é um patrimônio de todos os brasileiros, é um orgulho para todos os brasileiros. Agora a FUNAI está focada em ser latifundiária, em abrir grandes áreas e deixar essa área simplesmente abandonada. Os índios não têm estrutura para nem usar essas áreas, né? Eles querem ter conforto, ele quer ter o telefone celular, ele quer ter o computador, a internet, ele quer ter um tênis, uma calça jeans, ele quer andar de avião, ele quer andar de carro. Isso a realidade hoje do Brasil, mas nem por isso podemos esquecer a cultura do índio, temos que preservá-la, mas é possível preservá-la com decência e é possível fazer como outros países fizeram, tendo uma convivência harmoniosa entre os dois. Quem não está trabalhando para essa convivência harmoniosa é o governo federal e a omissão de alguns governos estaduais. Então eu acredito que essa comissão vai acontecer, a CPI já está com mais de 200 assinaturas também, vai ocorrer, e nós vamos descobrir, Camilo, um absurdo. Tem um caso de uma antropóloga que sugeriu a demarcação numa área, numa certa região do Brasil, e ela descobriu essa área através de um chá de Santo Daime. Ela tomou o chá, e é verdade, está nos autos do Ministério da Justiça. Ela toma o chá do Santo Daime, vislumbra essa área e decide que lá tem área indígena. Quer dizer, e aí, aquela família que está lá, já na 4ª geração, que já morou seu bisavô, seu avô, criou seu neto, que tem escritura de 1922, simplesmente é despejada. Sem nenhum critério. O que nós queremos é que a FUNAI senta na mesa. O que nós queremos é que o governo senta na mesa e debata com os produtores, com o pequeno, com o médio. E outra informação importante. Muita gente fora do Brasil ou dentro do Brasil que não acompanha e só escuta a notícia, acha que essa questão só está tirando do benefício de grandes produtores. Mentira. E não é verdade. Estão fazendo isso com o pequeno produtor, estão colocando à margem da sociedade. Aqueles produtores que o PT, há anos atrás, brigava para sentar, hoje está jogando simplesmente na rua, passando fome e necessidade, destruindo escolas que foi construída com dificuldade lá dentro da área rural, municípios que desenvolveram a convite do governo estadual, federal, áreas escrituradas, áreas com documentos do Intermate, área com documentos e com licenças ambientais, e agora virou essa insegurança por conta dessa política desastrosa do governo federal. Nilson, para finalizar, PEC215já.com.br, é importante a gente frisar, é um movimento que está nascendo aqui no Araguaia, que sofreu recentemente essa mais absurda injustiça cometida com os produtores do Suamiçu. Ela nasceu aqui no Araguaia, ela está nascendo no Mato Grosso, mas ela é uma questão nacional. É importante que a gente mobilize a nível nacional, porque eu acredito que essas mobilizações regionais, como estão acontecendo, elas acabam não resultando no grande movimento. Eu acho que a importância desse movimento é isso, é unir para a gente ter mais força para brigar, é falar uma língua só. Eu não tenho dúvida, quero parabenizar a Agência da Notícia, mas parabenizar acima de tudo todas essas lideranças dessa região do Araguaia que estão tendo a coragem de defender o seu povo, a sua terra, a sua gente, inclusive os indígenas. Porque aqui no Araguaia vive totalmente em harmonia, ou viviam em harmonia até agora há pouco. Onde o índio vinha para dentro da cidade, relacionava com a sociedade, se candidatava a vereador, tem espaço em toda a situação. Quem está invertendo isso é o governo. Eu, Camila, parabenizo, me coloco à disposição. Muitos deputados estão abraçando essa causa. Nós vamos conseguir vencê-la com a união de todos, inclusive na nação indígena. Nós vamos visitar as aldeias, vamos ver a situação de cada um. Agora nós vamos a fundo descobrir o que tem por trás de tanto interesse, se é minério, se é outra coisa, porque não estão protegendo nem o índio, estão protegendo o interesse de alguém. E essa que é a diferença. Falo isso com tranquilidade por não ser produtor. Eu não produzo, eu não tenho fazenda, eu não tenho sítio. Também não sou ambientalista radical, eu sou brasileiro. E como tantos brasileiros que vieram para regiões como essa e quer ver o Brasil desenvolver de forma harmônica, igualitária, respeitando suas culturas, respeitando tudo aquilo que o Brasil aprendeu a cultivar. Agora, o mais importante de tudo isso é fazer com que os governantes não separem índios de não índios. Todos nós somos seres humanos, somos brasileiros e filhos de Deus. É importante unir, Nilson, isso que eu quero que você foque, porque você está lá no Congresso, você sabe o que significa e como que é aquilo ali tudo. Esse dia a gente viu o índio entrando lá dentro, tocou no assunto da PEC 215, a CNBB se mobilizou, lançou uma nota oficial dizendo que é contrária à aprovação, não quer que os deputados falem disso. Então a gente vê que existe uma organização. O senador Jaime Campos
falou agora há pouco, existe mais de 100 mil ONGs dentro do Brasil, se não me falha a memória esse número, quer dizer, é um ato organizado. E eu acho que a PEC 215 já vem para isso, para organizar esse movimento, porque um grita de um jeito e o outro grita de outro e não acaba entonando. Então eu queria que você frisasse isso, a importância da unidade. Nós vamos visitar todos, nós vamos visitar os líderes evangélicos, vamos visitar a CNBB, vamos visitar a Federação das Indústrias, vamos visitar o Sindicato dos Trabalhadores, vamos visitar quem for que tiver que visitar. E o que nós queremos não é colocar um contra o outro. O que tem que colocar na cabeça é que no caso, por exemplo, dos índios Chavantes do Mato Grosso, cada família tem 25 mil hectares à sua disposição, 25 mil hectares, enquanto um assentado tem 50 hectares. E os dois estão desassistidos. Ambos estão passando necessidade, ambos estão morrendo de desnutrição, de falta de estrada, de infraestrutura, de telefonia, de tudo, até da liberdade. Então, o problema não é o índio não índio, o problema é o governo que não consegue resolver os problemas do Brasil, discursa de forma errada e não vem com essa ideologia barata de que isso ou aquilo, o Brasil é grande, o Brasil é de todos, e dizer que é área indígena. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, o Brasil inteiro era indígena, mas os índios não ocupavam todas as áreas porque é humanamente impossível, geograficamente impossível. Então é claro que nós queremos que todos convivam em harmonia e o Brasil tem terra suficiente para isso.